Não estava sendo fácil. Enquanto a cena ocorria, dentro da duquesa aflorava uma guerra. Ela lutava contra ela mesma. Queria saber o que estava fazendo, pois parecia flutuar em um universo sem fim. Mal sabia onde estava ou quem era. Apenas achava que estava esquecendo algo muito importante. Parecia ter deixado um pedaço dela para trás. Mas, como era uma guerra, deveria haver um inimigo com quem lutar. E esse era um cultista que tinha a raiz de todo o mal. Estava tão fixado em suas entranhas que ela mal podia questioná-lo. Havia se tornado serva daquele usuário de magia negra há tanto tempo que não conseguia mais questionar suas ordens, por mais cruéis que parecessem. Em todos aqueles anos que esteve adormecida, nenhuma ordem foi tão cruel quanto aquela que recebeu. Por isso, a duquesa estava com as mãos para cima, iria desferir um tapa e queria que fosse algo que atingisse profundamente o coração de Sylvia Atlante. Ela foi com tudo. Aquele golpe não era algo singelo. Estava carregado com um poder maligno incomparável. Assim que ela direcionou toda aquela mana para a própria filha, algo aconteceu. Sylvia olhava com os olhos cheios de dor. Não sabia por que aquela mulher agia tão friamente. Porém, para cumprir sua promessa feita à própria duquesa, o duque se colocou na frente e recebeu o golpe de mana. Fez isso para proteger a filha. Assim como acordado com sua duquesa, ele sempre daria a vida, se preciso fosse, para defender um dos 4 filhos. A protagonista ficou com os olhos arregalados, não sabia bem o que estava acontecendo. O cenário era caótico. Sylvia tinha uma mãe que não se lembrava dela e um pai que sempre foi ausente e agora havia virado seu herói. Mesmo assim, não tinha tempo para ficar surpresa. Avisou ao Duque Atlante que, atrás dele, estava a duquesa furiosa, disposta a mandá-lo com toda a força contra a parede. Com os olhos como os de uma fera selvagem, ela olhou para aquele homem e avisou que não ficasse no caminho dela. A ordem que o mestre, dono de sua alma, deu era que eliminasse Sylvia Atlante de uma vez. Não era apenas isso, como prova de sua lealdade, deveria arrancar seu coração e levá-lo como um presente para o Lorde das Trevas. A protagonista ficava meio incrédula com tudo o que estava acontecendo. Sabia que as forças do mal sempre quiseram roubá-la, mas agir daquela forma era um pouco demais. Em meio a tudo, aquela mulher começou a juntar mana em suas mãos, e agora estava vezes mais forte. Concluindo isso, segurou o pescoço de Sylvia Atlante com toda a força possível. Apesar da protagonista ser muito forte, não estava conseguindo fazer com que aquela mulher soltasse seu pescoço. Achava que se demorasse um pouco mais, poderia ser tarde. Mais uma vez, o Duque Atlante se colocou como salvador de Sylvia. Segurou aquela mulher desnorteada pela cintura e com a outra mão segurava a mão dela para que não cometesse uma tragédia. Sylvia notava o que estava acontecendo. Notava que o Duque estava tentando devolver a lucidez aos poucos para a duquesa. Mesmo cheio de hematomas, falava baixinho com sua duquesa. Perguntava o que ela estava fazendo. Falava para ela que aquela era uma das suas joias preciosas. Implorava para que ela saísse daquele transe e não obedecesse a nenhuma pessoa. Dizia a ela que a alma dela era livre. Mesmo estando carregada de ódio e sendo manipulada por anos, aquela mulher notou que a voz que falava com ela era doce e suave. Sabia que conhecia aquela voz de algum lugar. No entanto, o mestre das trevas ordenou que ela deveria esquecer de tudo. Deveria cegar-se e não sentir nada que estivesse ao seu redor, apenas cumprisse o que foi ordenado. Ele tentava acalmar sua marionete, dizendo que tudo o que ela precisava fazer era cumprir cegamente as ordens. Se fizesse assim, seria recompensada. Depois de dar essas ordens, ele recarregou suas forças e deu a ela mana ilimitada. Com esse poder, a duquesa arremessou o duque novamente com muita força no chão. Apesar dos laços com o duque não serem os mais fortes, Sylvia sentiu que a vida do pai poderia estar em perigo. Por isso, gritou, pedindo àquela mulher que não fizesse isso.
tentava devolver a ela um pouco de sanidade. No entanto, estando diante daquela mulher descontrolada, a protagonista resolveu não reagir, assim como não reagiu com Irene. Mas o Duque não ficaria parado. Vendo que a luz que brilhava nos olhos de sua esposa havia sumido e que perante a ele apenas um monstro residia, ele gritou, implorava para que não fizesse nada. Dizia a ela que aquela era sua garotinha. Se fizesse algo ali, poderia se arrepender para sempre e não haveria nada que ele pudesse fazer. Ao ouvir aquelas palavras, a mulher parecia estar retrocedendo a sua magia. Era como se estivesse tentando lutar contra o mestre que ordenava um ataque imediato. Olhou para o lado e notou que o Duque estava caído. Aquela presença parecia familiar. No entanto, ela não conseguia enxergar quem era aquele homem que estava com os olhos marejados de lágrimas, com sofrimento aparente e cheio de hematomas causados por ela. Ele pedia que ela voltasse aos sentidos. Dizia que ali estava a sua família, que havia esperado por ela por muitos anos. Aos poucos, parecia que aquelas palavras ditas por ele começaram a fazer algum sentido na cabeça da mulher. Ela começou a repetir se aquela garota era filha dela. Começou a chamar minha querida filha. Perguntava se era mesmo Sylvia Atlante. Enquanto isso, o mestre notava que sua marionete estava tornando-se resistente às suas ordens. Por mais que ele gritasse, ela parecia estar tentando ignorar os comandos dele. De repente, ela voltou os olhos à cor natural. Fazia isso enquanto ouvia o marido dizer que aquela era a pequena criança que ela amou e deu sua vida por ela. Aquelas palavras foram o suficiente para que a duquesa rompesse todo e qualquer laço que aquele cultista tinha sobre ela. Agora a guerra estava reagindo ao contrário. Asha estava em guerra contra aquele manipulador. Gritava que ele não ousasse tocar na filha dela. Ao levantar a mão, ela conseguiu rasgar o véu que ligava sua alma com as ordens daquele tirano. O mestre da magia não podia acreditar que aquela mulher que teve por muitos anos sob seu domínio, agora, com poucas palavras, estava agindo contra ele. Em meio a tudo, a protagonista tinha fechado os olhos esperando o golpe final. Vendo que demorou um pouco, ela resolveu abrir um dos olhos para notar o que estava acontecendo. Quando fez isso, notou que a duquesa parecia diferente. As atitudes eram outras e seus olhos também tinham voltado a um tom natural, dourado. Assim que a mulher levantou a mão novamente na direção de Sylvia, dessa vez não para agredi-la, e sim para abraçar a filha que há muito tempo não via, em lágrimas a duquesa dizia que esperou muito tempo para sentir o abraço novamente da sua pequena filha. Estava assustada com o quanto a criança havia crescido. Inicialmente, a protagonista não sabia como tratar aquela mulher. Às vezes dizia duquesa, às vezes se forçava a chamar de mãe. A mulher em lágrimas dizia que poderia demorar um pouco para ela se acostumar, mas que aos poucos isso ia acontecer, porque ela era a verdadeira mãe dela, estava acordada e ia protegê-la. Por mais que se desculpasse e abraçasse a filha, parecia que ainda era pouco, sentia-se em dívida por todos os anos que se entregou ao mestre maldito. Inicialmente, a protagonista achava difícil abrir o coração para uma mulher e chamá-la de mãe, já que ela mesma sentia alguns conflitos por sentir falta da sua verdadeira mãe e da sua verdadeira história. Ela sabia que estava apenas temporariamente no corpo de Sylvia, mas aquela mulher, assim como ela, não tinha uma filha verdadeira para abraçar. Então ela se viu cumprindo o desejo daquele corpo e sentindo que aquela mulher fosse temporariamente a sua mãe. Não demorou muito e o duque se reuniu com a duquesa e a filha. Os três concluíram uma cena que jamais passou pela cabeça da protagonista. Enquanto tudo acontecia, Satanás entrava pela porta. Ele havia corrido bastante porque sentiu uma grande energia maligna. Achou que sua imperatriz Sylvia Atlante estivesse em perigo e por isso foi salvá-la. Seria perfeito. Aquela era sua oportunidade de provar a ela que ele era melhor do que o príncipe herdeiro e daquele guarda-costazinho. Ao olhar para a duquesa, Satanás sentia que a presença do seu cálice sagrado irradiava daquela mulher. Não sabia como conseguiria pegar o seu poder verdadeiro de volta, ainda mais agora que estava no corpo de um gato e seus poderes estavam ridiculamente reduzidos.
Em outro cenário, tendo seus planos totalmente arruinados, o mago que tentou destruir a família Atlante estava revoltado. Aquele mestre da magia que por muito tempo se encobriu por debaixo de vestes redondas com os símbolos satanistas, agora estava tramando um outro tipo de manobra para conseguir o total controle sobre o corpo de Sylvia Atlante. Enquanto isso acontecia, ele tinha a carta na manga, uma garota incrivelmente parecida com Sylvia que ele estava preparando há mais de 14 anos. Não tinha como dar errado, ele ia partir para o plano B. E agora, ninguém conseguiria pará-lo. A mulher então dizia que tudo o que ele deveria ter feito era se livrar da Duquesa Atlante desde o início. Mas essa conversa não era algo que ele ia debater com uma simples serva. Pedia para que ela ficasse no lugar dela. Ela era apenas uma marionete nas mãos dele. Só que ela era apenas uma marionete nas mãos dele. Só que aquela era diferente. Não era como a duquesa que foi forçada a servir de marionete. Aquela era apenas uma mulher que faria qualquer coisa para ter as migalhas da atenção do ser maligno. Uau, quantas reviravoltas essa história tá tendo! Mas para entender tudo, vou te explicar direitinho como a protagonista foi parar neste corpo. Tudo aconteceu há muitos anos atrás. Naquele tempo distante, o grande mago Elan não era tão grande assim. Era apenas o segundo mais poderoso naquele mundo. No entanto, ele agia como se fosse o centro das atenções. A nossa protagonista era a mulher mais poderosa daquele universo, uma pessoa delicada, gentil e de alma pura. Mesmo sabendo que o mago era uma pessoa difícil de lidar, ela tentava convencer o coração dele com seus gestos inocentes. Tentava mostrar com elogios, sempre que ele fazia coisas boas, que ser bom era a melhor opção. No começo, o coração dele era frio, e ele tentava se distanciar dela o máximo que podia. E até hoje, aquelas lembranças daqueles dias felizes atormentam a cabeça do velho mago Elan, que faz de tudo para experienciar aquela memória, nem que seja por um instante. Para isso, ele gasta grande parte de sua vitalidade em rituais perigosos apenas para ver aquela mulher mais uma vez. No entanto, assim que o ritual acaba e ele não é capaz de ficar lá tempo suficiente, ele volta frustrado, como se tudo o que fizesse não significasse nada. Enquanto o mago sofria por uma mulher que jamais voltaria, Sylvia estava vivendo uma fase boa, uma época de tranquilidade, uma paz que jamais conseguiu ver. Lembrava que fazia muito tempo desde que passou por aquele terrível incidente, e agora sua família estava novamente reunida. Daniel, que esteve em uma caçada, tentando livrar o mundo daqueles usuários de magia negra, assim que conseguiu uma brecha, voltou correndo. Queria ver a duquesa. Tinha ouvido falar que ela havia se libertado da maldição, mas ele só conseguiria acreditar se visse. Também foi difícil para os outros filhos. Irene e Cedric abraçaram a mãe como se o mundo fosse acabar, meio incrédulos, achando que a qualquer momento aquela felicidade pudesse escorrer de suas mãos. Assim que Daniel chegou, as coisas ficaram ainda mais felizes, e Sylvia podia ver de longe os 3 filhos abraçados com a mãe com quem sempre sonharam. No entanto, o mais surpreendente era o comportamento do Duque Atlante, que havia mudado completamente. Para ser honesta, Sylvia ainda não conseguia se acostumar. Ela se lembrava que ele até foi ao quarto dela repentinamente convidá-la para tomar chá. Aquela era uma atitude difícil dele fazer antigamente, pois achava o gosto de tudo extremamente forte. Apesar de se sentir bastante constrangida, a protagonista não iria deixar passar a oportunidade de ter uma convivência, já que era isso que a Sylvia original ansiava desde o começo. Uma oportunidade para ser vista como membro da família Atlante. As coisas pareciam incríveis. Até mesmo o bolo cheio de doces e frutas que Irene tinha feito, o Duque Atlante se propôs a provar, apesar de ter achado muito doce. Enquanto ele provava, Irene ficava entusiasmada. Queria ver a reação do pai e se ele tinha aprovado sua culinária. Sylvia sabia que, no fundo, aquele homem estava tentando compensar por todo o tempo perdido e, por isso, tentava passar momentos agradáveis com cada um de seus filhos. Enquanto tudo isso acontecia, a empregada Belle chamava a senhorita Sylvia. Perguntava se deveria pendurar o uniforme da academia no armário. Na ocasião, Sylvia achou melhor, já que não iria usá-lo tão cedo.
Depois do incêndio na academia, tudo foi fechado para que pudessem rastrear os vestígios de magia negra que o professor Fable havia deixado para trás. Aqueles dias também eram extraordinários. Sylvia estava trocando cartas frequentemente com os seus amigos Kian e Stella. É claro, vez ou outra ela ganhava uma carta misteriosa do príncipe herdeiro. Sylvia ficava preocupada, já que Stella estava trabalhando com um grupo de oposição ao reino, Platão, que estava liderando uma revolta. Tudo isso a fim de erradicar a magia negra profundamente enraizada naquele reino. O grupo ainda não havia feito nenhuma ação marcante, mas estavam esperando uma chance de atacar, ao mesmo tempo que Stella buscava uma forma de quebrar a maldição. Sylvia ficava ansiosa sempre que recebia notícias do príncipe herdeiro. Ele sempre atualizava sua amiga querida, contando onde estava e o que estava acontecendo em sua vida. Também dizia que estava ansioso para voltar e poder novamente ter momentos agradáveis pessoalmente. Naquela ocasião, ela estava muito satisfeita, pois ele havia respondido à carta dela daquela vez mais rápido do que as outras. Sylvia contava para ele que havia plantado a semente da árvore do mundo no sul, onde a duquesa dormia anteriormente. Em troca, a semente havia dado um núcleo de mana. Agora, ela não iria mais desmaiar por ficar sem mana. Isso era muito bom. Assim, poderia invocar o Rei dos Espíritos sempre que ficasse com saudades dele. E não era isso não. Também contou que a duquesa gostaria de conversar um pouco com a filha. Ela se apressou para guardar a carta que estava para ser enviada ao príncipe, enquanto ia conversar com a mãe. Várias correspondências estavam chegando naquela mansão. A notícia era que tinha alguém se passando por Sylvia Atlante, e os rumores partiam da família real. No topo de tudo, a imperatriz deveria estar ajudando essa pessoa por debaixo dos panos. Animada, Sylvia chega para perto da mãe e pergunta se ela estava chamando por ela. A duquesa estava mais linda do que nunca e pediu que a filha se aproximasse. No entanto, a protagonista se sentiu incomodada ao ver que Satanás estava rodeando a mãe. O pequeno gato preto com 2 taias ficava o tempo todo próximo da duquesa. No entanto, a protagonista o pegou e disse que não ficasse de gracinha, pois ela sabia muito bem o que ele estava tentando. No entanto, o gatinho ficou raivoso e dizia a ela que deixasse ele usufruir um pouco mais daquela mana que estava disponível por pouco tempo. Aparentemente, a duquesa havia sido controlada por magia negra durante todo aquele tempo, e parece que o poder do diabo contido no cálice sagrado havia sido usado para amplificar aquela magia. Porém, assim que foi libertada da maldição, a energia do cálice desapareceu do norte. Quem roubou o cálice colocou um selo poderoso nele, garantindo que não fosse pego. Agora, Satanás queria saber quem diabo poderia ter feito isso. Enquanto Sylvia brigava com o bichano, a mãe dela pedia que deixasse o gatinho de lado e chegasse mais próximo. Precisava urgentemente dar um aviso para a filha. Era como se quisesse alertá-la de algo ruim. Assim que ouviu a mãe começar a falar, Sylvia sentiu um grande arrepio. A duquesa começou a dizer que, enquanto dormia, sonhava constantemente e teve inúmeros pesadelos durante aquele período. Não podia lembrá-los de todos e nem detalhadamente, mas recordava de um que ocorria com grande frequência. Aquele sonho, diferente dos outros, era muito vívido e emanava um sentimento sufocante. Era como se tentassem perturbá-la em agonia. Alguém estava dando ordens para ela, e aquela pessoa obrigava a ser chamada de mestre. Era como se fosse uma lavagem cerebral. No entanto, quando a ordem foi eliminar a filha, o transe daquela pessoa não teve mais resultado. Sylvia, ao ouvir tudo isso, não sabia quem no mundo tinha tanta vontade de eliminá-la a ponto de alienar a duquesa. Sua mãe continuou dizendo que, quando estava conectada com alguém que dava ordens por tanto tempo, ela era afetada por todas as suas emoções. Eles miravam na vida de Sylvia e por isso ela pedia à filha que tomasse muito cuidado. Dizia que por todo aquele tempo não sentiu que a pessoa quisesse finalizá-la, mas sim que a duquesa levasse o coração. Parecia que aquela pessoa queria usar o coração para revivê-la. A duquesa não tinha 100% de certeza se o que aquela pessoa sentia era realmente amor, mas parecia que nutria um sentimento de obsessão, já que as emoções dela estavam mescladas com as daquela pessoa. Parecia que, de alguma maneira,
A pessoa queria se livrar do que havia dentro de Sylvia para usar simplesmente um jarro vazio. Por isso, a duquesa pedia que a filha tomasse um cuidado extremo. Tocando em seus cabelos, pedia que não fosse para lugar algum sozinha e sempre observasse a energia de quem estivesse por perto. Depois das palavras ditas pela duquesa, a protagonista procurou um lugar calmo para sentar e organizar seus pensamentos. Era estranho ouvir que tinha um lunático solto, doentio, capaz de arrancar sua alma para ficar apenas com o que sobrasse de Sylvia. Não era difícil saber que aquela pessoa tinha ciência de que a protagonista estava usando, temporariamente, o corpo de Sylvia. E por isso parecia que ele queria arrancá-la de dentro. Mesmo assim, parecia que ela não queria se preocupar com esse tipo de problemas, pois já estava lidando com dores de cabeça. Havia passado por muitas mudanças e confusões vivendo como Sylvia. No entanto, enquanto pensava em cima da estátua, pôde olhar para o lado e ver a janela em que Trevor estava. Mesmo em meio a toda aquela confusão, pôde notar quando Trevor começou a tirar a camisa. Parecia que ele iria se preparar para ir a algum lugar. Simplesmente de ver aquele corpo musculoso, ela se sentiu acalentada. Vê-lo trocando de roupa era como se uma brisa refrescante batesse em seu rosto, acalmando seus sentimentos de tristeza e agonia. E aí, tá gostando? Vocês já devem ter percebido que a história está começando a seguir o rumo da finalização. Mesmo assim, peço que vocês continuem seguindo este canal. Se puder, por favor, deixe um comentário sobre alguma obra que vocês gostariam que trouxéssemos aqui. Obrigada!